Fala galera, eu sou o Gustavo e esse é o Robot Zoando. E hoje vai ser uma continuação dos vídeos de ESP, mas vai estar ligado a um outro vídeo que eu lancei sobre esse aplicativo aqui que eu venho desenvolvendo, que tem várias opções de controle. Só que eu falei sobre essas opções no vídeo anterior, mas quem quiser utilizar, como é que teria, né? Qual seria o código para utilizar, o código para instalar aqui no módulo ESP, em qualquer ESP, né, que a gente pudesse trabalhar com os valores enviados por esse aplicativo. Então eu não vou ficar mostrando mais o celular, eu estou gravando a tela dele porque vai ficar até melhor de se enxergar, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. A gente já está aqui na tela com esse código que foi desenvolvido. Esse código já está passado para o ESP, né? Para esse ESP que está aqui. E a gente vai dar uma olhada nesse código, porque esse código eu vou colocar na descrição do vídeo, juntamente com uma versão, digamos assim, beta do aplicativo, para quem quiser instalar. Futuramente eu devo jogar esse aplicativo lá na Play Store, mas a princípio eu vou deixar o .apk para quem quiser instalar e ir fazendo uns testes, né, e avaliando. Então vamos dar uma olhada aqui no código que a gente vai utilizar no controle do robô. Bem, isso aqui vai ser bem parecido com alguns outros códigos que a gente fez nesse começo. A gente vai estar incluindo a biblioteca ESP e a biblioteca do Web Server. A gente vai criar algumas variáveis aqui, ó, várias variáveis. Vamos dar uma olhada nelas. Primeiro uma variável longa, tempo ativo, e o tempo inativo, começando em 100. Isso aqui vai ser, e essa próxima intervalo vão ser importantes para o nosso fail safe. Como assim? Caso o robô ele pare de receber sinais num dado momento, a gente não quer que o robô fique doido, né? Sair andando sozinho. Então, caso ele pare de receber comando, o robô vai se desligar. Então, tá aqui, essas três variáveis são importantes para o módulo do failsafe, principalmente o intervalo aqui, que nessa variável intervalo eu estou determinando que caso ele pare de receber durante 200 milissegundos, ou seja, se em 200 milissegundos ele parar de receber, o robô vai se desligar. Isso aqui pode ser ajustado, né? 1 segundo, 2 segundos, certo? Agora a gente tem duas variáveis que vão limitar as velocidades máximas tanto da arma quanto da locomoção. Pelo que eu vi, os módulos ESPs ele consegue ter uma velocidade, um PWM até 1023. Mas em alguns testes que eu fiz, quando eu coloco 255, aparenta que já chega no máximo. Os motores giram numa velocidade, pelo que eu vi, bem próxima da máxima. Então, eu não sei se realmente esse 1023 ou se o 255 já chega nesse limite, beleza? Vamos seguir. A princípio, eu vou deixar aqui o 255. Algumas outras variáveis, essas 6 agora são para o controle dos motores. Então, eu tenho o motor esquerdo para frente, vai ser o pino 12. Motor esquerdo para trás, pino 13. Motor direito frente, pino 4. Motor direito trás, pino 0. Arma para frente, 14. Arma para trás, 5. Ué, mas a arma não só gira em um dado sentido? No caso aqui do robô, ela não só vai girar aqui para cima? Nesse caso aqui, sim, mas pode ser que alguém queira desenvolver uma arma que gire para baixo, né? Quando o robô virar de cabeça para baixo. Então já tem um pino aqui que é possível fazer isso dependendo da eletrônica que você venha desenvolver. E, logicamente, esses pinos aqui, eu coloquei pinos porque eu estou usando o ESP genérico. Se eu tivesse usando aqui, nessa função, eu estivesse usando o ESP, o EMOS, que no caso é já esse daqui, eu poderia chamar aqui dos pinos do EMOS, né? D1, D2, D3. Então a gente tem aqui ó, uma figura que vai indicar melhor a pinagem do EMOS. Por exemplo, o pino 12 no ESP genérico, ele está indicando aqui, ó. O 12 seria esse pino aqui, que eu poderia chamar ele, por exemplo, de D6 ou D12. O pino 13 eu poderia chamar aqui ó, de D7 ou D11. O pino 4, tá aqui o 4, eu poderia chamar aqui ó, de D4 ou D14. Então, aqui eu chamei para o ESP genérico, mas eu poderia aqui dizer que é o IMOS e já colocar esses pinos aqui. Certo? Então, aqui é a definição dos pinos onde eu vou ligar e vocês já podem ver que está ligado aqui, né? Já tem essa série de pinos ligados desse lado. Aqui eu tenho mais algumas variáveis x e y que são utilizadas para interpretar esses comandos que chegam e fazer alguns cálculos, e as variáveis motor direito e motor esquerdo, que são os que são responsáveis por saber para onde o robô vai ter que ir.
existe já um vídeo de um tempo atrás, onde eu estava desenvolvendo alguns códigos para controlar o robô, principalmente o aplicativo Bluetooth, onde eram utilizados alguns cálculos usando um eixo, né, x, y, para definir, conforme a variável que chegava, o valor que chegava, para onde esse motor deveria ir. Então não é o foco desse vídeo se aprofundar nisso, mas eu posso até colocar um vídeo explicando, né? Eu acho que foi toda uma playlist explicando como desenvolver esses códigos, então eu posso colocar também na descrição do vídeo. O que importa é que a gente precisa dessas variáveis, né? Os x, y, se eu não me engano, são os pinos ou é o intervalo. A gente vai ver mais para baixo, então vou precisar do controle do motor e os valores lidos, né? Tanto em x como y, como o valor lido na arma, ok? Também vou definir um buff com 4 variáveis. Esse aqui já vai ser responsável por receber os valores. O buff a gente também usou no código do Bluetooth, porque é como se eu tivesse no meu aplicativo enviando 4 canais, né? 2 analógicos, eixo XY de um analógico, eixo XY do outro analógico, certo? Então eu vou precisar dessas 4 variáveis e um outro inteiro I. Fora isso de recebimento de dado, também defini um LED. Esse LED aqui ele é usado para indicar quando houve a conexão, né? Quando o ESP está recebendo comandos. Aqui uma string dos comandos que são recebidos. E aqui já para definir o servidor. Então tudo isso é preparação, né? Definição das variáveis que a gente vai usar. E agora para configurar. Essa parte da serial a gente poderia até remover daqui, que é a serial begin e tudo mais, mas a gente vai utilizar porque a gente quer monitorar o que está acontecendo, certo? Então vamos deixar aqui essas variáveis. A gente vai deixar o robô inicialmente parado, né? Então aqui um analog write de valor 0 em todas as variáveis de saída, em todos os motores, para que o robô comece parado. E as variáveis de chegada de comando, ó, 128, 128, 1 e 128. Por quê? Isso aqui é o que representa os motores parados, se bem que, se eu não me engano, aqui já não é, né? Essa aqui 1 já não deveria ser 1, deveria ser 128 também, já que a nossa arma, ela, como vai agora funcionar para os dois lados, então aqui deveria ser o meio. O que é esse valor? Lembra que cada canal ele vai enviar valores de 0 até 255. Vamos imaginar aqui o eixo Y. No valor mais baixo ele envia 1, no valor mais alto ele vai enviar 255. Então nessa variação de 255 valores é que ele vai controlar a velocidade do motor. Esse 1 eu deixava porque era quando o motor estaria parado, né? Estaria totalmente para baixo. Então isso representaria que o motor da arma estaria desligado, totalmente para baixo. Mas com esse novo código é bom até modificar isso aqui e colocar 128 também. Tá? Depois eu posso colocar, modificar antes de colocar aí no link da descrição. E o LED, né, vai definir o pino do LED como uma saída e ele inicialmente high. Por quê? Lembra que esse LED é esse LED aqui da placa, que é o LED que ele liga quando manda low. Então estou mandando high aqui para deixar ele desligado. Então, defini isso aqui. Agora vamos para algumas definições a respeito do servidor. Então aqui essa parte aqui é toda para definir o nome do servidor. Então tem essa aí, ó. Eu vou pegar o que é que ele está fazendo aqui. Eu vou pegar uma identificação que o ESP tem. Cada ESP tem uma identificação. Vou estar pegando essa identificação do chip. Vou estar pegando 4 valores dele. E depois vou estar criando, ó, o nome do chip. Agora vai receber o nome Robozoando mais essa identificação do chip. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que a gente esteja 2 robôs sendo controlados por ESP e usando essa rede, né? Já com esse código. Então cada rede receberia um nome distinto para que uma pessoa não se conectasse no outro, né? Também seria possível colocar uma senha aqui para que uma pessoa não se conectasse no outro também, mas a princípio vamos deixar assim, a senha livre mesmo. E aqui a gente vai definir o nome, né, do host como essa identificação. Vai criar aqui o modo, né, de access point do Wi-Fi com esse nome que foi criado. Esperar alguma coisa, alguns tratamentos, né, se está tudo ok. E aí sim começar o servidor para que a gente possa, com o smartphone, se conectar no ESP. Então isso aqui tudo configuração. Agora sim vem o loop. Agora vem a parte que vai haver realmente o controle do robô. O que é que a gente tem aqui no loop? Assim que a gente entra no loop, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai testar se foi recebido alguma coisa no ESP. Então esse tratamento, essa rotina aqui,
é uma função, né? A gente vai já pular para essa função para ver. Assim que chegar alguma coisa, ele vai para essa função. E o que é feito nessa função? Vamos pular para ela para entender o que está acontecendo. Então aqui, ó, server handle client, né? Então vamos pular, ó, ela está aqui, pronto. HTTP handle root, que é o que a rotina que chama quando a gente chega aqui, tá? Então vamos pular para cá. O que é que ele vai fazer? Se chegou alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é acender o LED. Lembra que esse LED acende com low. Então acendeu, indicando que está havendo uma comunicação. E aí também ele envia uma resposta 200, né? Uma resposta meio que padrão para esse protocolo HTML. E o que é que a gente vai acontecer aqui? Se chegou um argumento com nome e valores, que é isso que o aplicativo faz, né? Ele envia valores, o nome e valores e com alguns números após isso. Só que nesse caso esses números são tratados como informação textual. Então essa próxima parte é para a gente converter esse valor textual em variáveis numéricas, para a gente poder fazer o cálculo com elas. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai mostrar o que chegou. Só que isso que vai estar sendo mostrado nesse serial print, vai ser mostrado aqui, né, no monitor serial, é como se fossem variáveis do tipo texto. Ele vai mostrar logo as 4 variáveis. Né? A gente vai ter 4 variáveis que vai variar de 001 até 255. Vai dar aqui vai fazer o quê? Olha, é importante. Isso aqui é fundamental para o failsafe. Assim que ele chega nesse ponto, ele vai estar armazenando o momento atual em tempo ativo. Significa que chegou aqui, o código está ativo. Então eu vou armazenar esse momento aqui em tempo ativo. Lembra que é para o failsafe. E depois, os comandos, essa variável comandos, vai receber o que tiver após valores, que são justamente essa informação textual que representa nossos 4 valores. Após isso, a gente vai pegar esses comandos e ó, vai separar. Esse comando é um texto, é uma frase, vamos entender assim. E a gente vai separar ele em 4 frases, em 4 palavras, certo? Então vai ter a primeira, que vai ser, se eu não me engano, aqui conta o primeiro como 0 e vai até 2. O 3 ele não conta. Então seriam 3 letras, 3 números, 3 números no formato textual. Então seria, vamos supor, 025. Então ele vai pegar 025, vai armazenar em comandos, mas ele vai também, ó, to int, ele vai converter esse 025 para um inteiro. Então ele vai converter esse 025, que era um texto, para 25, o número 25. E aí vai armazenar em buff0. E vai fazer isso para os outros 3 valores. Então vai separar aqui. Então vai ficar em 0, 1, 2 e 3, que são referentes aos comandos dos joysticks, né? Dos analógicos que eu estou enviando ou dos botões que eu estou pressionando. Aqui novamente para mostrar, só que dessa vez eu estou mostrando esses valores separados. Buff 1, 2, 3 e 4. E aqui um LN, cada um numa linha. Feito isso, ele também tem aqui um tratamento de se não houver uma comunicação, né? Não foi encontrado nada. Feito isso, a gente volta lá para o nosso loop. E agora, o que é que retornou daqui? A gente retornou o buff. O buff, 4 buffs, né? Buff 0, 1, 2 e 3. E agora a gente vai aqui ao tempo inativo. Vamos supor que lá embaixo, quando ele entrou, ele armazenou no tempo ativo o valor 10. E ele chegou aqui, ele armazenou o valor 20 no tempo inativo. Então ele vai fazer, se o tempo inativo, que era 20, menos o tempo ativo, que era 10, for maior que o intervalo, 20 menos 10 é 10. O intervalo a gente definiu lá em cima como 200. Né? Se eu deixo o mouse aqui em cima, ele até mostra 200. 20 menos 10 é 10. Então não é maior. Se não é maior, ele pula isso aqui e aí vai executar o código do controle do robô. Mas supondo que perca o sinal. Se perder o sinal, o tempo ativo vai manter sempre em 10. Porque eu não vou estar entrando nessa rotina para atualizar. Então o tempo ativo vai manter em 10. Mas o inativo, cada vez que eu rodo esse loop e volto para cá, ele vai aumentar. Então vamos supor 20, 30, 40, 50, 200, 210, 220. 200, né? Vamos botar 210, porque aqui é maior ou igual. 210. Quando o tempo inativo for maior ou igual a 210, já que ele não está atualizando o tempo ativo, só está atualizando o tempo inativo, então fica 210 menos o 200, menos o 10, 210 menos o 10, dá 200. 200 é maior ou igual ao intervalo? É maior ou igual ao intervalo. No caso é igual. Então ele vai entrar nesse if, que vai apagar o LED, mostrando que não há mais comunicação, e mandar esses buffers, os valores, tudo para
128, 128, 128. E novamente mudar isso aqui para 128 também, já que nossa arma pode girar nos dois sentidos. Ou seja, caso ele parar de receber comandos durante 200 milissegundos, né, durante esse intervalo de 200 milissegundos, eu vou e desligo, paro de receber valores, certo? Aliás, caso eu pare de receber valores, eu vou e mando esse valor aqui que representa o robô parado, né? Todos os motores parados, certo? Então isso aqui é que é o nosso fail-safe, é o que garante que caso perca sinal, o robô vai parar, certo? Não é que ele vai desligar, ele vai continuar energizado, mas as rodas, os motores vão ficar num nível de velocidade zero, certo? Mas, caso ele tenha recebido o valor, ele esteja se comunicando corretamente, ele vai pular esse if e vai para cá. Ó. Aqui é que a gente vai começar a distribuir as informações. Primeiro, o x lido e y lido vão ser os valores que estão no buff 0 e no buff 1. Logo, o x vai estar no buff 0 e o y vai estar aqui no buff 1. Eu leio primeiro x, depois y. Eu não sei nem se isso está correto lá no código. No código eu acho que eu estou enviando primeiro o y do joystick. Então eu poderia inverter aqui, né? Aqui C1 e aqui C0. Ou inverter lá no código, né? Dá para fazer essas modificações, mas em último caso, se o robô andar para onde ele não deveria, é só inverter os fios, tá? Os fios dos motores. Mas o que importa é que eu estou armazenando aqui no X o valor de buff 0 e buff 1, X lido e Y lido, e o arma lido vai ser o buff 2. Ou seja, eu só estou usando 3 valores de buff, que seriam referentes a 3 canais. E agora eu vou fazer os cálculos. O valor de x, que é uma outra variável que eu defini lá em cima, ele vai ser um mapeamento. Note que x lido ele variava de 1 a 255, assim como y lido variava de 1 a 255. Eu vou converter isso para valores de menos 110 até 110, tanto para o x quanto para o y. Eu faço essa primeira conversão, certo? Depois, as minhas variáveis motor D e motor E, ele vai ser um valor que eu vou estar usando esse constraint, é uma limitação, se eu não me engano. Eu estou limitando para ele não passar de extremos. De ó, y, no caso do meu motor direito, ele vai pegar y menos x. E dependendo do resultado daqui, eu vou converter de menos 100 a mais 100. E o motor esquerdo vai ser y mais x, variando de menos 100 a mais 100 também. Nota, essas contas podem não fazer muito sentido agora, mas se vocês olharem os outros vídeos que eu explico de onde surgiu esses códigos, vocês vão ver que é uma forma muito simples de, a partir de 2 joysticks, controlar 2 motores do robô. E agora que a gente fez essas leituras, a gente vai propriamente dito controlar os 3 motores. Primeiro, para a arma, não preciso fazer conta. A arma ela é bem direta, né? Então, se o valor de arma for maior que 138, foi um valor que eu escolhi, já que poderia ser maior que 128, 129, né? Maior que o meio, para cima. Então, se for maior que 138, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma escrita analógica no motor arma para frente, com o valor que vai estar do arma lido. Arma lido vai de quem? Nesse caso aqui, ele vai girar para frente, então ele iria de 138 até 255, né? Daquele meio superior, do meio para cima, até o limite máximo. E eu vou converter isso para um PWM, né? Já que é um analog write, que vai estar variando, ó, de 0 até a limitação da arma. No caso lá em cima eu deixei essa limitação já em 255, então já seria o valor máximo da arma, ok? E, obviamente, se o motor arma para frente, eu estou mandando PWM. O motor arma para trás, eu vou deixar ele zerado. Já se eu tiver com esse joystick da arma para baixo, eu quero que a arma gire voltando, então já é o oposto. Então, o motor arma para frente eu vou deixar zerado. E o pino que controla a rotação da arma para trás, né, no caso de estar ligado numa ponte H, o para trás que receberia esse PWM, só que agora seria de 118 até 1, né? Já que do meio para baixo ele vai diminuindo, né? Então, de 118 até 1, novamente de 0 até a arma. Eu vou fazer esse mapeamento. Isso aqui é para definir o pino, né? Os pinos onde vai receber a leitura analógica. A leitura não, perdão, a escrita analógica. E caso não esteja nenhum desses dois, obviamente eu vou deixar a arma parada, né? Vai ser para frente, tanto para frente quanto para trás, 0. Já para os motores, aqui motor direito, se aquele resultado dos meus cálculos lá em cima deu que motor D for maior ou igual a 5, então significa que o motor D, o motor direito, vai estar indo para frente. Então aqui no pino para frente vai receber um PWM.
Dessa vez, o meu cálculo vai de 0 a 100 e eu vou converter isso para zero a limitação de locomoção, né? Porque eu posso limitar essa locomoção, velocidade. Novamente, se para frente vai receber PWM, para trás vai ficar zero. Já o oposto, se o resultado das minhas contas deu que o motor D é menor ou igual a 5, então o meu motor para frente vai ficar zero e o meu motor para trás vai receber o PWM. Se não tiver nenhum desses dois casos, está na região central, vou deixar o motor parado. Essa mesma ideia vai se repetir aqui para o motor para a esquerda. Motor para a esquerda maior que 5, motor para a esquerda menor que 5, menor que menos 5. Se não tiver nenhum dos dois, fica desligado. E aqui, delay, para ele esperar um pouquinho, né? E depois voltar lá para o começo e executar o código novamente. E a partir daqui, ó, a gente já viu. Então, esse é o código. Agora, vamos dar uma olhada no funcionamento. Eu vou abrir aqui o serial, o monitor serial. Né? Já está aqui com o código rodando. Assim que inicia, ó, ele recebe aquele valor, aquele texto que está lá em cima. Wi-Fi robô com o endereço que essa placa tem. E agora eu vou abrir aqui, ó, um joystick para controle. Pronto, já está recebendo os valores. São vários valores, ó, que ele está recebendo por segundo, ó, 50, 51. Isso aqui é o tempo real. Então, ó, aqui essa primeira informação, 128, 128, 001, 128, são as informações que estão chegando na forma textual. É como se fosse um texto, onde cada valor aqui, ó, fosse como se fosse uma letra, né? Então aqui é um valor textual. E aqui abaixo é essa variável dividida em quatro valores numéricos. Então tá aqui, primeiro valor 128, segundo 128, 128, certo? O joystick está parado, eu vou começar a mexer o joystick. A princípio eu vou mexer o joystick de controle da arma. Então aquele que está em 1, eu vou começar a subir ele, ó. Conforme eu estou subindo, ó, 70, 100, vou colocar lá em cima. 255, vai manter 255, porque é assim que está funcionando o meu aplicativo. Vou baixar um pouquinho, vou deixar aí mais ou menos 143. Assim como eu também posso mover o outro, ó, que ele vai estar movendo ali a primeira e a segunda variável, né? Olha aí, soltei as duas primeiras ali, 128 e 128, no caso essa. Vou colocar na diagonal superior direita, ó. Então as duas 255, diagonal inferior esquerda, as duas 1. Beleza? Não está controlando o robô, porque eu estou lendo aqui só os valores que está indo para o nosso ESP. Mas eu posso também ligar aqui o robô. Para que não dê erro de alimentação, eu tirei o pino de alimentação, né, que vem aqui da placa. Então, essa placa do ESP está sendo ligada pelo USB, mas eu posso ligar o robô dessa forma, energizando a ponte H. E novamente agora, se eu colocar a arma para frente, ó, até chegar em 128, não vai controlar. Agora que passar de 138, ó, aí a arma começa a girar, porque foi isso que foi definido. Assim como temos a opção da locomoção, né? Se eu mexer a locomoção, conforme eu mexo a locomoção para frente, então vocês podem ver aí, ó, o que acontece quando eu coloco para frente, tanto o valor mexendo, esse valor aqui modificando aqui na tela, quanto as rodas girando. Ó. Indo para trás agora. Se eu colocar a diagonal superior direita, diagonal superior esquerda, diagonal inferior esquerda, diagonal inferior direita. Então, tudo funcionando adequadamente. Esse código, como eu disse, vou deixar na descrição. Vocês podem fazer as modificações. O aplicativo, vou deixar já o ponto APK para vocês fazerem alguns testes. E seria muito interessante que vocês me dessem um feedback, né? Me dessem um retorno do que vocês acharam, se vocês testaram e funcionou como deveria. E também, assim como eu pedi no vídeo anterior, vocês me dessem algumas dicas e sugestões do que a gente pode melhorar. Então, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostam do trabalho, ajudem, curtindo, compartilhando, divulguem esse vídeo, certo? Críticas, dúvidas, sugestões, novamente, eu peço, são muito bem-vindos. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Por isso é hoje e valeu!